Glória a Deus. Mateus 25, do 1 ao 13, diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que todas tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram ou dormiram, todas e adormeceram. Mas à noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegando também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai eterno e Pai santo, esse é o momento de ministrar a Tua palavra, meu Pai, é uma grande responsabilidade, também uma honra, um privilégio. Tu me conheces, eu careço da Tua graça, e como acabamos de louvar, Pai, que o Senhor cresça em nós e que nós venhamos diminuir, que agora não seja eu falando, não seja sentimentos humanos, não seja a minha mente, o meu conhecimento, mas sim aquilo que o Teu Espírito Santo deseja falar, presentear o Teu povo, Pai. Esse povo a Ti pertence. A mim, meu Pai querido, cabe apenas a condição de servo, para, no Pai querido, nesse intermédio de abençoar a Tua igreja, que eu também seja abençoado, Senhor. Que essa palavra, meu Pai, que já falou no meu coração, que eu consiga produzir frutos através da prática dessa palavra. E assim seja também sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, Senhor, aquele que o Senhor escolheu. E eu creio que todos que estão aqui, o Senhor escolheu, preparou o dia, e o Senhor não fala para ausentes, o Senhor fala para quem está presente. Então eu creio que todos que estão aqui são necessitados dessa palavra, Senhor. Então, Pai, que venhamos tomar posse dela, Senhor, que venhamos dar crédito ao Pai que ela é a Tua palavra. Então pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Podemos assentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Interessante que eu, vendo um vídeo, inclusive de um canal que o Rafael me recomendou, de um pastor, acho que é Levi, ele faz vídeos semanais, e interessante que nós precisamos mudar sempre que nós somos exortados por Deus, né? Não há um estado do qual você fala, estou pronto, né? Quando chegar esse estágio de estou pronto, você é arrebatado. E eu, quando ia ministrar a palavra, sempre algo que me chamava a atenção na internet, principalmente um vídeo, os irmãos veem que eu compartilho às vezes bastante coisa no Facebook, e esse vídeo me chamou a atenção porque às vezes tudo que eu recebia para mim, eu queria passar para os outros, não que isso seja errado, mas eu preciso discernir aquilo que realmente é para passar para a igreja, aquilo que é uma aplicação pessoal minha. E ali eu já estava com uma mensagem no meu coração, e ali eu falei, não, Senhor, eu vou tomar posse disso que eu ouvi. E aí eu orei pela manhã, e aí no curso de ontem nós lemos Mateus 25, mas um trecho mais abaixo que fala sobre a nação ovelha, a nação bode, e aí logo que eu abri veio Mateus 25, eu falei, Senhor, me dá uma confirmação, se é isso mesmo, porque eu estou tomando um caminho diferente do que eu sempre trilhei de como ministrar a palavra, é algo muito sério, é algo que mexe com aquilo que você sempre entendeu que é certo. E aí aconteceu até um evento no grupo, né, que nós vamos depois até, que foi sobre prudência, e aí eu falei, Senhor, é o Senhor confirmando, não da maneira que eu queria, mas eu também vou levar para uma linha que os irmãos vão entender mais de vigilância. Então o tema de hoje é prudência. E nós lemos aqui um texto que fala sobre 10 virgens. Primeiro vamos captar os elementos da mensagem, né? Eu tenho aprendido que nós temos que ler a palavra com um pano de fundo, então coloque emoção no que eu vou ler agora. Então imaginem aí, 10 virgens, 5 delas são as prudentes, algumas traduções vão dizer loucas, insensatas, e tem um esposo. Elas estão esperando uma tipificação espiritual. O esposo representa Jesus, o advento, a volta de Jesus. Eu creio que o maior acontecimento que vai haver na terra vai ser a vinda de Cristo. É o que todos nós anelamos, por isso que somos adventistas. Falamos até na escola bíblica que todos somos adventistas porque esperamos o advento, a volta de Cristo. E dentro desse elemento ele fala sobre algumas que eram prudentes. E por que esse assunto prudência falou tanto ao meu coração? Porque, e aí eu fui me remetendo a todos os episódios ruins da minha vida. É complicado quando você vai ministrar, porque você se coloca à prova daquela palavra. E aí você se fala, Senhor, será que eu estou apto para falar sobre isso? E aí, infelizmente, a maioria das vezes você não está apto. Graças a Deus por isso, né? Porque a palavra quer falar com você.
E aí eu vejo que a maioria dos erros, as precipitações que eu cometi na minha vida foram antecedidos pela falta de prudência, pela falta de cuidado. E aí eu fui ver a origem da palavra prudência quer dizer, imprudência na verdade, ato de agir perigosamente, com falta de moderação. Imprudência é um comportamento de precipitação, de falta de cuidado, precipitação na avaliação e julgamento. Porque às vezes a precipitação, meus irmãos, a imprudência, ela é algo que aparentemente ela não causa nada para nós. No futebol, quem joga aqui futebol entende que às vezes um jogador, ele vai com muita força, ele tenta chutar a bola com muita força, não acerta o outro jogador, porém às vezes ele recebe um cartão amarelo porque isso é uma imprudência. Poderia ter acertado o outro jogador, poderia tê-lo machucado. Só que aquilo já se tornou uma infração. E por que eu estou tentando levar para um contexto bíblico? Porque tem muitas coisas que nós entendemos e não está explícito na palavra de Deus, que não podemos fazer, mas por prudência nós não fazemos. Por prudência nós deixamos de fazer. Tudo aquilo, meus irmãos, que eu tenho dúvida acerca se isso é certo ou não, eu não faço. Eu não faço. Até os jovens uma vez me indagaram a respeito de tatuagem. Eu falei, meus irmãos, quando eu quis fazer, na época eu queria fazer uma tatuagem nas costas da minha mãe e do meu pai, uma foto que eu tenho até hoje. E aí, eu invoquei que eu ia fazer aquilo e minha mãe sempre foi contra. Não, mas não vai fazer isso, não vai. E aí eu lendo as escrituras, eu vejo que há muitas contradições teológicas a respeito disso. Mas no meu coração eu já entendo, eu já me sinto em paz em fazer. Então eu não faço, por prudência. Eu não vou entrar numa discussão teológica se isso é certo, se isso é errado. Mas por prudência eu não faço. Por prudência eu não faço. E aí eu voltei para uma lei espiritual. Eu falei, Senhor, se a minha mãe... olha que contraditório, eu quero fazer uma tatuagem da minha mãe nas costas e ela não quer que eu faça. Por que eu vou fazer? Eu vou homenagear a minha mãe e a minha mãe não quer que eu faça. Olha que homenagem, né? Se minha mãe não quer que eu faça, já estou ferindo um princípio espiritual de obediência, que a minha mãe, no caso, é a minha sacerdote, é aquela que é responsável pela minha vida. E aí, meus irmãos, eu queria enumerar algumas características do prudente. O prudente, ele tem sentimento de urgência. No versículo 4, nós vimos que as mais prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. As prudentes talvez, acho que não receberam nenhuma ordenação, olha, vocês vão estar aqui esperando com a lamparina, mas tenham de reserva o azeite. Talvez elas não receberam essa instrução. Porém, meus irmãos, o prudente, ele sempre conta com o imprevisto. O prudente, e aí eu levo para um contexto espiritual, obreiros, às vezes o obreiro ele vem para trazer uma palavra inicial, mas eu aprendi isso com o meu pastor. Uma vez nós fomos de uma igreja, obreiro, tinha sido consagrado diácono há pouco tempo, chegamos de uma igreja, e aí chamaram o pastor para dar uma palavra, e eu quieto ali, eu falei, só vim para acompanhar o pastor. Daqui a pouco vamos chamar também o diácono Décio para trazer uma palavra, aquele monte de irmãos olhando para mim, assim, eu falei, meu Deus, e agora? Fui pego desprevenido e também despreparado. O pastor não chegou para mim, interessante que o pastor sabia disso, ele sabia, Décio, não falei nada para você aprender que toda vez que você vai numa igreja, você vai com uma palavra preparada. Vá, porque às vezes você pode ser chamado para dar uma saudação. E o reino de Deus é feito pelos prudentes, meus irmãos. Nós lemos aqui que a vinda do Filho do Homem ela vai ser como um ladrão. O ladrão ele não avisa. Ele não vai vir no dia que talvez você fale, olha pessoal, notícias aí, em off, Jesus está voltando talvez em 2 horas. Vamos correr todo mundo para a igreja, vamos se consagrar, manda no zap da igreja, que Jesus vai voltar daqui 2 horas. Bora arrependimento, hashtag bora arrependimento. Dá para fazer isso? Não dá. Não dá. Vai vir como um ladrão, e ladrão não avisa. Ladrão não toca campainha, ladrão pula muro. Ladrão chega sem avisar. E aí, meus irmãos, por que eu trago essa questão de sentimento de urgência? Porque nós vemos às vezes uma igreja, como eu posso usar o termo? Laodiceiana, existe esse termo o espírito laodiceiano da igreja de Laodiceia, que às vezes nós estamos parados, letárgicos, a igreja está parada. E nós vemos o mundo totalmente corrompido, totalmente perdido. E quando eu falo, e ainda mais os jovens estão aqui, os jovens que são esperança dessa nova geração, eles que têm a oportunidade também, o privilégio de fazer diferente daquilo que nós erramos. Por isso que nós, os mais velhos, são chatos da vez. Os mais velhos são chatos por quê? Porque nós queremos que vocês façam fundamentos sem os mesmos erros que cometemos.
Vocês são esperança, vamos dizer. Por isso que eu acho que é muita responsabilidade. Porque eles têm a obrigação de tentar fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. E às vezes nós, como teoricamente os mais velhos, temos que ter essa responsabilidade de urgência de reino, urgência da volta de Cristo. E sempre falo isso, ó, a volta de Cristo, todo mundo pensa só no arrebatamento da volta de Cristo, que se fala há muito tempo, desde da época da Bíblia escrita. Mas a volta de Cristo pode ser para a morte, pode chegar para mim e para você todos os dias. Quando eu falo urgência, meus irmãos, ninguém conta com a morte, né? Ninguém conta. Impressionante, a única certeza que nós temos nesta vida, e ninguém conta com ela. Esses dias até um irmão me falar, eu não vou, como é que é, pagar plano funerário, né? Essas coisas, eu vou pensar nessas coisas, tá amarrado, né? Mas pelo contrário, eu pago não, na verdade meu tio paga um para a família. Por quê? Meus irmãos, um dia eu vou morrer, irmãos, eu vou morrer, e eu estou nessa do evangelho para morrer, certo? Eu vou morrer, não adianta eu querer, mas um dia vai chegar, um dia vai ter uma certidão de óbito com o meu nome. Não adianta eu adiar, negligenciar e tentar passar a vez, como nós sempre fazemos instintivamente. Nós sempre achamos que a tragédia ela só chega na casa do vizinho. A tragédia só chega através do telejornal. Então, e aí quando eu falo que a igreja está parada, por quê, meus irmãos? Parte do que está acontecendo é negligência nossa. Eu tenho feito um curso que se chama Vida e Missão. Ele fala sobre a missão integral da igreja. O que é missão integral? Além da assistência social que a igreja tem que fazer, a igreja tem uma missão de responsabilidade profética. O que é responsabilidade profética? Uma posição que ela não abre mão daquilo que é certo diante de Deus. Não importa se vamos ter poucos membros, não importa se vamos ter igrejas vazias, mas nós temos que ter uma posição profética. Nós não podemos chegar aqui e falar, olha irmãos, para atrair muitas pessoas, vamos colocar agora, em vez de culto de terça-feira, a gente coloca o culto do milagre recebido. Porque o milagre recebido fica melhor. Talvez atraia mais pessoas. Nós não temos o direito de fazer isso. Nós temos o direito. Somente o fato de nós falarmos que nós vamos cultuar a Deus, já deve ser capaz para atrair a sua e a minha atenção. Eu não preciso fazer marketing. Quem estudou aqui já fala marketing. Eu não preciso fazer marketing de Jesus. O Evangelho, ele alcança os sedentos pelo Evangelho. Então, meus irmãos, nós precisamos mudar essa concepção. A nossa dificuldade é essa. Hoje, infelizmente, o evangelho genuíno, ele é novidade. Quando você fala de amor, quando você fala de arrependimento, a pessoa fala, nunca ouvi. Eu ouvi que se eu der um carro, eu ganho. Se eu fizer isso, a pessoa foi ensinada a fazer troca com Deus. Porém, quando eu falo igreja, por quê, meus irmãos? Parte do que hoje, eu me lembro, foi plantado por mestres que falaram para mim. Tem uma ministração que eu gosto muito do Juliano Son, que ele fala, para que outros possam viver, vale a pena morrer. E ele fala que, porque os missionários moravianos, os irmãos já devem ter ouvido eu falar isso em altar, de 25 e 26 anos, que se venderam para pregar entre os escravos, sabe por que eles fizeram isso? Porque eles ouviram dos seus mestres que morrer valia a pena, morrer era um privilégio. Eles foram ensinados dentro da casa de oração que isso era o dever do cristão. Nós devemos, como igreja, doutrinar-se. Nós devemos ter esse sentimento de urgência, que a mudança começa por nós. A mudança começa por nós. E o que acontece lá fora é realidade nossa também. É responsabilidade nossa. O que está acontecendo, a sociedade está perdida, eu estou bem, eu estou praticando bem. Sim, mas o mal está lá enquanto nós, os bons, estamos calados. Nós, os bons, estamos inertes. Nós, os bons, às vezes, estamos até negociando com aquilo que está errado também dentro da igreja. Então, meus irmãos, que nós não sejamos essas imprudentes, mas sim os prudentes. Outro tópico, o prudente não é pego desprevenido, já falei um pouco. 1 Tessalonicenses 5:2. Porque vós mesmos sabeis que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. A palavra arrebatamento é puxada com força. O prudente, meus irmãos, ele está apto para toda boa obra. A palavra de Deus fala em 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Como que você não é pego desprevenido? E quando eu falo não só em relação de, eu falei de uma palavra inicial, mas quando que você é pego desprevenido numa situação da sua vida que você não sabe agir, você não sabe como se portar,
Você não sabe qual é o seu posicionamento em relação a isso que está acontecendo na sua vida. Aqui está dizendo que a Bíblia, ela é divinamente inspirada, Deus inspirou, e ela é proveitosa, tem proveito para isso, para te ensinar, para redarguir, para corrigir, para você estar apto para toda boa obra. Tudo aquilo que o cristão for solicitado, ele tem como aprender na palavra de Deus. Às vezes colocamos só para o obreiro, para aquele que é o professor da escola bíblica, ter as respostas prontas. Meu irmão, todo cristão, sabe por quê? Porque a Bíblia que o pastor ministra, vocês têm também. A Bíblia que o professor de escola bíblica ministra, vocês também têm. É a mesma Bíblia. É a mesma. Algumas têm algumas anotações diferentes, toda arriscada, mas é a mesma Bíblia. Por quê, meus irmãos? Porque não é o fato simplesmente de conhecer, é o fato de você estar apto a ser um cristão, apto a agir como um cristão. Porque as pessoas precisam de cristãos, as pessoas precisam de esperança, as pessoas precisam de pessoas que representem Deus. As pessoas estão sem esperança, as pessoas estão sem um caminho para seguir. Hoje, o que nós vimos nessas eleições, sabe o que nós vimos, irmãos? As pessoas clamando por um Salvador. A mensagem que estava acontecendo por tudo, essa discussão e partidária, e uma pessoa ou não, elas queriam a resolução dos seus problemas. Elas queriam que seus problemas fossem resolvidos, eles queriam segurança, eles queriam mantimentos para sua casa, eles queriam empregos, nada mais é. Uma nação clamando por esperança. Por mais que hoje nós temos celular, podemos comprar as coisas, mas é um povo que infelizmente sem esperança. É um povo sem esperança. E quem vai levar essa esperança? Somos nós. Nós que vamos levar uma esperança que é além vida, além disso. E aí, eu fui confrontado no curso quando perguntou, né? Como que você vai pregar para uma pessoa essa teologia da prosperidade? Por isso que ela tem os seus limites, a teologia da prosperidade. Você vai pregar para uma pessoa que mora, de repente, numa casa sem nenhuma televisão, nem nada, nenhuma. E como é que você vai pregar prosperidade para ela? Como que você vai pregar para ela que ela vai tudo da parte do Senhor, para ela dar tudo? Que mensagem que vai alcançar esse coração? Que mensagem que são de uma vida vindoura? De um Deus que promete para nós que mesmo que nós não tenhamos aqui uma casa própria, nós teremos uma mansão celestial. Nós teremos o descanso na alma, na eternidade. Nós, meus irmãos, eu creio, às vezes eu choro diante de Deus, eu falo, Senhor, eu nunca passei dificuldades. Às vezes as dificuldades que eu falo na saúde que eu já tive, mas aí, sempre quando eu começo a ficar meio murmurador, Deus me mostra situações, pessoas. Dias mesmo, uma amiga da minha mãe foi em casa, ela não estava. E aí, ela veio com a filha dela tem aquela doença degenerativa, que a criança fica, né, com deficiência motora, ela anda numa cadeira. Como os irmãos faziam tempo, meu carro ainda funcionava na época. E ali, quando eu olhei para aquela mulher, e ali o esposo e ela praticamente não trabalham em função da menina. Menina bem nova, passa por cirurgias, e a menininha, né, cabelo raspado, tinha acabado de fazer a cirurgia. Eu falei, Senhor, eu não passei por nada. Eu não passei por nada. Nós reclamamos literalmente de barriga cheia. Eu falo, Senhor, quantas vezes eu preciso ver uma tragédia pior do que a minha para mim poder me alegrar da graça do Senhor? Quantas vezes eu precisava ver um prato vazio para me agradecer a mistura que tem no meu prato? Quantas vezes vai ser necessário? Então, meu Deus, a palavra de Deus, ela nos ajuda a ter essa aptidão de como reagir às situações da nossa vida. Efésios 6, meus irmãos, quero compartilhar com os irmãos que eu creio que é uma lição de vida que Deus deixou para nós. Efésios 6, do 10 ao 13, eu vou ler aqui para adiantar que o tempo já avança. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Eu amo esse final aqui, porque ele fala, para que possais resistir no dia mau. E eu vejo, meus irmãos, que no dia bom você tem que buscar Deus. Sabe, no dia que você tem tempo, no dia que você tem disponibilidade, busca Deus. Busca Deus. Eu cito às vezes o Rafael, porque o Rafael, ele passou por um momento da vida dele que estava todos os dias, e a gente se identificou muito porque a gente estava quase sempre junto na igreja. Ele passou por um momento de ficar afastado da igreja. E ali o que acontece? É o que eu oriento todos. Eu falo, meus irmãos,
Tem disponibilidade? Esteja na igreja. Talvez chegue o tempo que você não tenha disponibilidade. Jovem, esteja na igreja. Vigília, posso ir e vou. Porque eu conheço muitos homens casados, mulheres casadas que falam, olha, como eu queria estar ali. Não que não esteja querendo estar com a família, irmãos. Mas é que você tem que equilibrar as coisas. A Bíblia diz que aquele que é casado, ele tem que dividir o seu tempo com a família, com Deus. Então, no dia bom, no dia da prosperidade, no dia da oportunidade, aproveite. Aproveite. Para que você possa resistir no dia mal. E o dia mal, meus irmãos, às vezes é o desemprego. O dia mal, às vezes, é a doença. O dia mal, às vezes, é a perda de um ente querido. O dia mal é uma tentação. E aí, meus irmãos, como você vai resistir? Mediante as experiências que você tem com Deus. Davi, antes de enfrentar um gigante, ele fez aquela analogia, ele falou, olha, já matei um urso. Ele começou a lembrar, era o dia mau para ele, meus irmãos, enfrentar um gigante. Era o dia mau para ele. Mas como que ele tirou fé, como que ele tirou convicção para aceitar aquele desafio e olhar de uma maneira totalmente diferente que talvez eu e você fosse olhar. Talvez eu ia olhar e falar, Senhor, estava aqui, vim trazer só um pãozinho, um queijinho, já estou saindo fora, tem um monte de guerreiro aí, não é o meu ministério, desculpa aí, não sou guerreiro, sou pastor, toco harpa, esse negócio não é comigo, certo? Não podia? Era totalmente legítimo, inclusive quando ele foi, o povo não queria deixar ele ir, era totalmente legítimo Davi não ir. Mas o que naquele dia mal fez Davi prevalecer, eu creio que ali o ministério de Davi foi confirmado. Ali foi o divisor das águas na vida de Davi. Ali o reino de Davi foi confirmado. Aquele dia. Por quê? Porque ele fez todo aquela retrospectiva. Então no dia mal, você vai olhar e falar, Senhor, eu estou sem dinheiro. Mas você vai falar, Senhor, o Senhor me livrou lá atrás. Sabe, eu estava no culto ali, o irmão testemunho, ele passou, eu vou passar também. Sabe, às vezes naquele momento que nós está passando por dificuldade de uma doença dentro da enfermidade, você fala, Senhor, quantas vezes eu fui na intercessão, orei e eu vi Deus curar. Eu vi Deus curar. Eu orei por pessoas e eu vi Deus curar essas pessoas. E vai curar também. E vai. Porque isso nos prepara para os dias maus. Sabe, eu seria totalmente hipócrita se eu falasse que todo dia é bom. Não é. Tem dias ruins. Tem dias que você passa por situações que talvez você nunca sonhou, imaginou que pudesse chegar na sua casa. Mas o que vai fazer eu e você, meus irmãos, prevalecer, nós passarmos por esse momento, a esperança que vem através da minha e a sua relação com Deus. Isso é muito particular, isso não tem como. Testemunhos é muito bom ouvir, edifica a fé sim, mas nada melhor que o seu próprio testemunho. Nada melhor. Meus irmãos, quando eu machuquei meu pé, essa história eu até parei de falar um pouco, porque na fisioterapia foram quase 2 anos falando isso quase todo dia. E a mulher da fisioterapia, eu fiquei até amiga dela no meu Facebook, ela fala de novo essa história do tendão. Mas era tão bom porque, meus irmãos, dava para me montar um DVD de como Deus me tratou, como Deus me levou, assim, a situações de viver o pão de cada dia, foi tão maravilhoso. E assim, a cada dia eu pensava em algo, Deus promovia, imagina, irmãos, para você ter uma ideia, para mim resumir, 2 anos fazendo fisioterapia, um dia sim, um dia não. Não teve um irmão que chegou para mim e falou, irmão, pode deixar que eu te levo. Não teve. Mas todos, às vezes que precisava, e aí eu brinco que era o tentador, minha mãe. Eu levantava e eu falei, não vou me preocupar com isso, eu vou primeiramente mandar as mensagens que eu mandava no Cavaleiro, mandar as mensagens, vou orar, vou ler a Bíblia, eu não quero esquentar a cabeça com isso hoje, Deus proverá. Estou fazendo as coisas, daqui a pouco chegar minha mãe, oi Décio, quem vai te levar na fisioterapia hoje? Eu não queria lembrar, mas me lembraram. Amém. Eu falei, mãe, Deus vai prover. E tinha um vizinho lá, e ele não tinha como sempre estar disponibilizando o carro. Então ele falava, e várias vezes ele chamou. Ô Décio, quem vai te levar na fisioterapia? Eu falei, hoje não tem ninguém. Não, vamos lá. Meus irmãos, foram assim, experiências. Isso para mim, talvez quem olhasse e fala, nossa, que dificuldade. Mas meus irmãos, foi para aumentar minha fé de uma maneira tal. Sabe, foram 2 anos assim, Deus me ensinando no caminho da fé, a viver o pão de cada dia. Sabe, não ter um comprometimento de descansar, a cada dia viver aquele pão. É isso, meus irmãos, e para isso, nós somos forjados. Por isso que às vezes a dificuldade, a tribulação que eu e você possamos estar passando, é escola para nós. Escola. O pastor não está aqui, não é porque meu amigo, não é porque meu patrão também, mas muitos aqui presenciaram o que o pastor passou, hoje o que o pastor vive. Eu conheci o pastor quando o pastor Lucas foi batizado domingo, quando o Lucas era de colo. E o pastor vinha da Vila Medeiros.
e tinha que chegar às 7 horas para abrir a igreja. E, meus irmãos, o pastor lá, vocês acham que o pastor Alcova é bravo, vocês não conheceram o pastor de lá. Uma vez numa reunião de obreiro, apareceu um obreiro sem gravata. Meus irmãos, só palavrão porque não é bíblico, não rolou. Mas enfim, irmãos, foi um negócio assim que você fala, meu, mas por causa de uma gravata. E o pastor Alcova nessa. Sabe? Então, foi todo um tratar. Foram situações de fé do pastor da Chimbica que os irmãos já ouviram. E passou. Então, isso nos leva a um estágio de compreensão espiritual que nos leva a dar esses passos adiante. Assim como Davi. Para Davi foi um passo monstruoso. De quem era um pastor de ovelha promovido a guerreiro. E depois nós vimos que, mediante essa atitude de Davi, Davi se tornou um valente guerreiro. Travou muitas batalhas, ganhou todas em nome do Senhor. Mas, meus irmãos, voltando ao assunto sobre prudência. Tudo isso porque Davi era um homem prudente. E o único descuido da vida de Davi foi justamente pela imprudência. Vê, ele sempre foi conhecido pela prudência, porque era um homem que orava a Deus. Era um homem que sempre pedia confirmação a Deus. Era um homem temente a Deus. Era um homem que sempre foi caracterizado por ser prudente. Porque ele mesmo fala, meus irmãos, tendo cuidado de guardar os mandamentos, tendo cuidado, tendo zelo, tendo prudência. O único evento que ele ficou, às vezes, até conhecido, marcado por isso, perante os homens, não perante Deus, quando ele adulterou, um momento de imprudência. E como eu disse, era um momento que não era ordenação os reis irem à frente da guerra, era cultural. Não era uma ordenança o rei ir à frente da guerra. Então Davi se sentiu, ele falou, olha, sou o rei, tem por quê? Vou ficar aqui. Não tinha algum edito escrito, o rei, é necessário que o rei esteja à frente da batalha. Não, era algo cultural, porque o rei estando na frente da batalha, aquilo trazia uma moral para os soldados. O rei guerreando na frente é uma coisa, a mesma coisa que o pastor, por mais que seja uma figura humana, os irmãos vão falar, o pastor está lá, o pastor está fazendo a obra, isso incentiva o povo. Então era algo que incentivava, era cultural. Davi falou, não, hoje eu vou ficar em casa, vou legalzão, depois eu mando um atestado aí, enfim. Ficou em casa. E aí, mediante esse ato de imprudência, gerou-se outra imprudência. Ele olhando ali pelo terraço, aí os seus olhos alcançou aquilo que era proibido a ele, e o resto da conversa vocês já conhecem. Então, meus irmãos, o alerta que eu queria deixar para os irmãos hoje. A prudência, ela é mediante a ação do Espírito Santo. Muitas coisas, talvez você não vai achar na Bíblia como errado. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai apontar para mim e para você como sendo incorreto. E aí não cabe a um líder, não cabe a uma pessoa, enfim, um pai, às vezes uma mãe, chegar para nós e falar. O Espírito Santo de Deus, ele já nos dá o discernimento. Nós somos cristãos, nós temos hoje a joia de Deus, uma parte de Deus habitando dentro de nós. Que sempre quando você fala de alguma coisinha, você fala, ih, pisei na bola. Moiou. Não foi bom. E aí, meus irmãos, mediante isso não faça. Não vá adiante. Porque muitas vezes a imprudência, nós sabemos que aquilo pode ser ou não pode ser, nós resolvemos dar aquele passo. Nós resolvemos ver se, será que é verdade mesmo? Será que vai dar errado? E muitas vezes dá errado. E às vezes no sentimento, e a imprudência ela gera também uma traição, porque nem sempre que você é imprudente você tem um resultado ruim. Nem sempre. Nem sempre. Quando jovem, algumas vezes minha mãe sempre falava, né? Olha, desce, não fica até tarde na rua. Não fica. Está vendo os telejornais. E eu disse, irmão, saí, vou nada, mãe, ela ali, com amigos. Uma vez fomos surpreendidos na ponte, aí tentaram assaltar a gente, nós brigamos lá, enfim, conseguimos desvencilhar dos ladrões. E tudo um ato de imprudência, porque a mãe falando, a mãe alertando. No batismo domingo, quero confessar para os irmãos domingo, eu não levei o chinelo. Aí eu cheguei e ainda brinquei com a minha mãe, eu falei, mãe, antes de sair de casa, eu falei, mãe, está muito frio, eu vou ver com o pastor se eu não entro nessa água não. Ora aí, né, eu brinquei com ela, ora aí, mãe, para ver se Deus me dá livramento. E aí, cheguei lá, eu esqueci o chinelo. Aí eu ainda falei, olha, mais uma. Eu falei, pastor, sem chinelo. Pastor, não, vai lá. Ó. Fui. Aí, quando eu voltei para casa, vou chegar onde... Falei, vou chegar para minha mãe, falei, mãe, a senhora não sabe, tive que entrar na água lá. Estava com o pé machucado, tive que entrar na água. Eu falei, minha mãe vai falar, filho, o que aconteceu? Ela falou, isso. Por que você não arrumou a mochila um dia antes? Por quê? Deixou para arrumar em cima da hora, bem feito, da próxima vez você aprende. Minha mãe tem um jeito todo delicado de falar. Sabe, ela tem um jeito bem manso. Minha mãe, vocês vê ela de coque assim,
Mas quando ela pega para falar, esses dias minha irmã postou um negócio no Facebook, eu fui falar com ela porque eu falei, melhor eu falar do que minha mãe. Eu cheguei, vem cá, Silvia, não tá legal isso aí, vou dar um jeitinho, porque senão o bicho vai pegar para você. Então é ser prudente, ser precavido, irmãos, isso vale para toda a nossa vida. Não esqueçamos que há um inimigo que ronda a sua e a minha vida 24 horas por dia, como um leão, querendo nos tragar, meus irmãos. Então não fique atento somente àquilo que você é a lei. Por isso que eu falo lei. O cristão, ele é movido pela lei do amor. Eu sempre faço a exemplificação do casal. A mulher precisa chegar para o cara e falar que o cara precisa amar ela. Você precisa me amar. Tinha um baby, né, um bonequinho que falava, você precisa me amar. Tinha um bonequinho que falava isso? Não, meus irmãos, são coisas, meus irmãos, que é mediante o amor, não é mediante a lei. Sabe, olha, você precisa, como eu disse aqui, as mulheres talvez não foram alertadas que elas precisavam ter um azeite de reserva. Só que o desejo pelo esposo, ela falou, mesmo se o esposo demorar, eu fico aqui o tempo que precisar. Mesmo que o esposo demorar 1 dia, 2 dias, eu estou esperando porque eu quero ver o meu esposo. E esse deve ser o sentimento para nós, de amor, meus irmãos. Se coloquem de pé. Amém. Quero orar novamente. Bondoso Deus e eterno Pai, nesta noite, Senhor meu Deus, nessa noite marcada pelo Senhor para que estivéssemos aqui, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor. Que possamos ter o sentimento de prudência, Pai, de cuidado, de cautela, porque, Senhor meu Deus, como foi dito, há um inimigo que ronda as nossas almas. Não estou aqui enaltecendo o nome dele, mas sim, Pai, para que sejamos prudentes, Senhor. Porque o desejo do Senhor e o Senhor tem para nós sonhos de paz, o Senhor tem sonhos de prosperidade para nós, uma vida abençoada, um caminho, meu Pai querido, de bênçãos para nós, Senhor. Mas em contrapartida, Pai querido, há uma opressão, há, Senhor, um lado contrário que não quer que alcancemos isso, Senhor. E às vezes entregamos de mãos beijadas os sonhos que o Senhor tem para nós. Louvamos, ó Pai, que os sonhos de Deus são maiores que os nossos, sim, Pai. Mas esses sonhos, para se concretizarem, Pai, às vezes exigem de nós prudências, posicionamento, Senhor. Às vezes mediante o pecado, às vezes mediante as situações que nos tendem a errar, nos tendem a nos enfraquecerem na fé, Senhor. Nos ajuda a sermos prudentes, a sermos, meu Pai, sensatos, a sermos, meu Pai, vigilantes, Senhor, para que possamos colher, meu Pai querido, aquilo que o Senhor tem para nós. E eu não falo só de prosperidade material, eu falo de um lar abençoado, eu falo, meu Pai, de ministério abençoado, que a nossa vida seja luz, que a nossa vida seja um semear do Teu Evangelho, Senhor. Que sejamos, ó Pai, instrumentos vivos da Tua glória, que venhamos frutificar, que é o Teu desejo, Senhor. Para que nós, Pai querido, não sejamos apenas salvos para nós mesmos, mas salvos para o mundo, que a salvação que há em nós, ela venha trazer salvação para mais vidas, Senhor. E para que estamos, Senhor? Para sermos servos, Senhor, para sermos instrumentos vivos da Tua glória, Senhor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. As palmas ao Senhor. Glória a Deus.